Ocorre realmente a chamada segunda morte? O espírito pode mesmo ficar sem o perispírito? A segunda morte é convencionalmente chamada o remorrer. Porque morrer é deixar de ter os órgãos funcionando com equilíbrio. A morte é o estado biológico. E o espírito desprende-se da matéria, mas quando ele é sensualista, quando ele é muito imediatista, quando ele é muito atrasado, ele prossegue com as sensações da matéria, vivendo conforme estava antes da cessação dos batimentos cardíacos. E as entidades venerandas, para provocar o despertamento para a realidade nova, fazem que esses espíritos recordem-se dos momentos finais da existência terrenal e remorram. E eles não vão morrer novamente, mas emocional e psicologicamente eles observam o que já aconteceu, e então esse processo é o que nós podemos chamar uma segunda morte, não biológica, a libertação das reminiscências materiais. Sem o perispírito nunca. Somente na sua condição de espírito perfeito, quando o perispírito será atraído ao âmago do espírito pela desnecessidade da reencarnação. Centro Espírita a caminho da luz, Macaúbas. Sabemos que na aplicação de passes, o passe magnético é satisfatório e ideal. Entretanto, há irmãos que acham o passe incorporado também necessário. Espíritos bons, para nos ajudarem, não necessitam da incorporação mediúnica. Mesmo porque eles não entram no corpo do médium como o líquido penetra no vasilhame. Eles se acercam perispiritualmente do médium, cuja concentração faculta a sua dilatação perispiritual, e acoplam-se perispírito a perispírito, tornando o passe magnético, que é a energia animal que nós temos, em um passe de campo duplo. Além da energia que nós damos, o fluido que eles dão. Então, o passe se torna fluídico e magnético. Mas não é necessário que o Espírito incorpore, porque o Senhor Jesus comunica-se conosco, sem, no entanto, produzir o fenômeno da psicofonia, da incorporação. E devemos evitar isto sim, para não criar uma viciação nos pacientes que nos procuram, nem criarmos determinados rituais nas técnicas de aplicar os passes, que devem obedecer a esta ou aquela forma, a esta e a aquela forma. O passe é uma doação de amor. Recordemos-nos que o centurião, quando foi buscar Jesus, pedindo-lhe para curar o seu servo que estava doente, Jesus disse: eu irei à tua casa. E o centurião, tomado de espanto, disse: não é necessário, basta que tu ordenes aos teus, e eles irão, porque eu sou um homem que comanda homens, e eu digo: vá para ali, vá para acolá, e eles vão. Então, se o Senhor ordenar aos seus, eles irão. Então, se o Senhor quiser, o meu servo ficará curado. Jesus, tomado de espanto, diz: quero, vai em paz. E o centurião volta. É o momento mais notável de pesquisa científica do fenômeno mediúnico no Evangelho. Porque quando o centurião chega próximo à sua casa, o servo já vem correndo dizer: Senhor, o nosso amigo ficou curado. E ele pergunta: a que horas? Para comparar se foi no momento em que Jesus determinou-lhe a cura. Daí não foi necessária a presença do mestre. Mas houve casos em que o mestre cuspiu no pó, fez lama, colocou no olho do cego e mandou que lavasse na piscina de Siloé.
que era uma piscina de tradição mística e curativa. Aquele homem era portador de uma expiação e não tinha mérito para curar-se. O amor de Jesus não lhe tira a dívida, mas concede-lhe uma oportunidade para que ele resgate pelo bem que vem a fazer, e não na treva da ignorância onde se encontra. E ele precisava, portanto, de algo muito forte para realizar o fenômeno da autossugestão e libertar-se das escamas que lhe cobriram os olhos. Como nós não temos o poder psíquico de Jesus, foi criada uma técnica. A técnica do toque, a técnica da imposição das mãos. Com o conhecimento do magnetismo, algumas técnicas de movimentos rítmicos. Com o conhecimento dos chakras, a técnica de atendimento desses fulcros, nos quais o perispírito se imanta para poder mergulhar célula a célula o espírito no corpo depois do nascimento. Então, o PAS dispensa formalismos, castanholas, todas essas coisas que impressionam, sendo uma doação de amor e obedecendo a um ritmo simples, carregado de muita ternura e da desnecessidade da incorporação medíocre. Sempre após os trabalhos, somos indagados a respeito da identidade do mentor de nossa casa espírita. Respondemos que não nos preocupamos com a sua identidade. Pode ser qualquer nome, qualquer espírito. Nós ainda não sabemos. Devemos nos preocupar com isso? Não. Porque todos os mentores e guias são transitórios. Podem ser mudados a qualquer momento. O único que é permanente é Jesus. Então, o guia de nossas instituições é Jesus Cristo, que designa, periódica ou demoradamente, determinados espíritos que desejam progredir e que se nos vinculam pela afetividade, para que se nos tornem mentores, tutores, guias, espíritos orientadores. E se eles omitem o nome, é porque preferem continuar descansivos. Sabemos em doutrina espírita que o nome é muito secundário e devemos ter muito cuidado, particularmente com nomes pomposos, de pessoas que foram importantes na terra e lá não tem importância nenhuma. Que adiantará um espírito dizer: eu sou Antônio Marcelino dos Santos ou Maria Gerundina da Silva? Apenas o nome. Mas como em muitos lugares ocorre, eu sou Agostinho de Hipona, eu sou o Espírito Santo, deixando-nos antever que se trata de mistificações. Daí deveremos examinar a qualidade do grupo, de acordo com a qual o nosso mentor é de maior ou menor elevação espiritual. E quando eles acharem conveniente, eles declinarão o nome somente como um aporte. Vejamos o caso de Chico Xavier. Emmanuel é um pseudônimo. É uma palavra que significa paz seja convosco. Viemos a saber que se tratava de um senador romano, porque ele narrou parte da sua história ao tempo de Jesus. Mas logo depois, 50 anos depois da sua morte, ele veio numa junção muito dolorosa. Mais tarde, 170 anos depois de Jesus, ele já veio numa outra situação. E segundo consta, sem confirmação, uma das suas mais recentes encarnações na Terra seria do padre Manuel da Nóbrega no Brasil, ao lado de Anchieta, celebrizando-se na Confederação dos Tamoios e desencarnando de beriberi e outras enfermidades tropicais. Daí o nome é perfeitamente dispensável. Da Sociedade Espírita Albertino Marcos Barreto, Brumado. De acordo com o atual estágio evolutivo da humanidade, quais as atitudes imediatas a serem tomadas pelos espíritas visando a chegada do terceiro milênio?
vivermos o que divulgamos para os outros. O discurso mais belo perde a sonoridade quando não está acompanhado dos exemplos. A humanidade é rica de filosofias admiráveis. Periodicamente surgem movimentos filosóficos com grandes conteúdos morais, ao lado de outros que são bárbaros, agressivos e grotescos. De quando em quando aparecem propostas comportamentais otimistas, mas invariavelmente alguns desses líderes apenas apresentam essas doutrinas, não as vivem. O admirável no pensamento de Jesus é que tudo quanto ele disse, ele fez, e fez mais do que disse. Na revelação espírita que atualiza o Evangelho, Allan Kardec viveu consoante o que escreveu. E os espíritas que nos constituem modelos, como Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, José Pititinga e toda uma legião que nos antecipou, todos eles eram homens e mulheres de bem, que viviam exatamente o que pregavam, que combatiam os vícios e não os tinham, que falavam de justiça e eram equânimes, que propugnavam pela verdade e não mentiam, nem para se defender-se, nem para se libertarem das perseguições gratuitas. Daí o espírita deve ser alguém que viva espiriticamente. Joana de Ângeles, no mês de novembro do ano passado, propôs para a nossa casa 3 verbos que deveriam caracterizar a nossa conduta: espiritizar, qualificar e humanizar. Pode parecer paradoxo que numa casa espírita não se esteja espiritista, mas é que muitas vezes nós corremos o perigo dos desvios emocionais, das teorias e comportamentos alternativos. Trazemos para a casa espírita condutas que não são compatíveis com o espiritismo. Nós vemos, por exemplo, a nossa grande preocupação, e agora está na moda, de curar pessoas doentes. Não é esta a função do espiritismo. Só existem doenças porque há espíritos doentes. Na hora que nós nos evangelizarmos e adquirirmos a saúde interior, as doenças desaparecem. Ademais, todos os que forem curados voltarão a adoecer e morrerão, porque isso é inevitável. Também não cometeremos o absurdo de deixar de socorrer aos enfermos, porque a nossa bandeira chama-se caridade. Mas não deveremos transformar as nossas casas espíritas em clínicas, em redutos que dizem respeito à ciência médica, porque Deus, quando pretende ajudar a criatura humana a progredir, manda que os seus missionários se reencarnem na ciência para promoverem a evolução. As tarefas espíritas são específicas. Muitas vezes, uma instituição espírita afeiçoada à caridade dedica-se de tal forma à caridade material, a dar comida, a dar escola, a dar atendimento médico, a socorrer os desvalidos, que se esquece de divulgar o espiritismo, o que é um paradoxo. A função primeira é a divulgação do espiritismo e as ações confirmando a qualidade dessa divulgação. Então nós deveríamos ter muito cuidado para não introduzirmos em nossas casas terapias alternativas que exigem conhecimento técnico e especializado. Por exemplo, cromoterapia. Os senhores imaginem que eu fui convidado a pregar numa instituição. Depois de insistentes convites, porque eu só aceito depois do 3º convite. Primeiro eu declino.
No segundo, eu digo que vamos pensar. No terceiro, eu peço que volte, para dar tempo à pessoa se arrepender do convite que fez. Porque às vezes convida por entusiasmo, convida por emoção e depois quer recuar e já não pode. Então eu adotei 3 anos, 4 anos em média, 5. E aceitei o convite, porque era tão insistente. E como eu vou com muita frequência àquela capital, eu aceitei. Quando cheguei, fui recebido à porta por alguém que me disse: olha, o presidente manda pedir desculpas ao Senhor. Ele não vai poder estar presente à reunião. Eu disse: não há problema. Aconteceu alguma coisa grave? Não. É porque hoje é o dia de cromoterapia. Eu disse: o que é isso? Claro que eu sabia que era. É a cura pelas cores. E nós temos uma clientela muito grande, mais de 500 pessoas. Eu disse: não irão ouvir a palestra? Não. Vieram para se curar. Eu disse: se permanecer na ignorância, ficar doente outra vez? Mas é problema deles. Eu disse: não, é problema nosso. A nossa terapia não deve ser só curativa, mas também preventiva. Evitar que o indivíduo se complique, como disse Jesus, para que não lhe aconteça nada de pior. Mas muito bem, não há problema. Mas ele sabia que eu vinha hoje. Sim, foi ele que programou. Foi ele que marcou a data, né? Foi ele que marcou a data. Ele não sabia que tinha cromoterapia? Sabia. Então, nosso digno presidente é um homem responsável. Porque não se convida uma pessoa quando não se está em condições de a receber. Do ponto de vista social, é falta de educação. E do ponto de vista espírita, é desrespeito. Não que eu me incomode. Mas como o espiritismo é a doutrina educacional, é necessário que eu diga, porque é uma atitude errada. Se ele não me podia receber, não me convidasse. Ele prepara o discurso para que os outros ouçam, e ele não. Porque talvez ele não precise mais. Será? Que tudo quanto eu vou dizer ele já sabe. É provável que eu não venha dizer nada de novo, e ele saiba até muito mais. Mas com certeza eu vou dizer muita coisa original, porque cada um de nós tem uma mensagem especial. Até a pessoa mais ignorante e mais bronca sempre diz algo que nos ensina. Mas muito bem, não tem problema. Então fomos à mesa. Havia um grande público. E antes de começar, veio um bilhetinho. O salão era grande e tinha microfone. O bilhetinho dizia assim: pedimos ao irmão orador para que fale baixo, para não perturbar o trabalho de cromoterapia. Então a senhora, que era vice-presidente, uma senhora maravilhosa, disse: olha, irmão Divaldo, o senhor quer ler? Eu disse: pois não, eu li. Mas façamos o seguinte: façamos uma conferência psíquica. Que todo mundo se concentra, fecha os olhos e fazemos silêncio absoluto, para não atrapalhar uma tarefa que não tem nada a ver com o espiritismo, a senhora me desculpe. Essa ingerência está na área das medicinas alternativas e não diz respeito ao espiritismo. É um abuso de lesa direito do próximo e de enganar as consciências ignorantes, porque ninguém se vai curar se não se transformar moralmente. Mas falar baixo eu não vou falar. O salão é para mais de 1000 pessoas, o microfone é alto e eu vou falar bem alto, porque se eu falar baixo eu fico rouco. E eu impostei a minha voz para falar alto. Ela disse: o que é que nós fazemos? Eu digo: cancela a conferência, porque se eu for falar, eu vou falar alto. Então o irmão fala, e eu falei alto. No fim ele veio: o senhor me desculpa? Eu digo: não, senhor, não. Porque se eu lhe disser desculpa, é hipocrisia. E nós devemos ser honestos conosco mesmo. O senhor foi muito descortês e não é espírita. Porque o trabalho que o senhor está fazendo aí é feito em qualquer lugar, por qualquer pessoa que não tem nenhum compromisso com o espiritismo. O senhor está divulgando o espiritismo erradamente. As pessoas vêm aqui se libertar de um achaque para pegar uma enxaqueca. Daí nós devemos ter muito cuidado. O centro espírita
é a escola de espiritismo. Então nós não deveríamos introduzir determinados modismos. Periodicamente há modismos. Agora é cromoterapia, cristalterapia, metalterapia, pintura mediúnica. São os modismos. O centro espírita que não tiver isso, parece que não é centro espírita. Depois passa. Houve o tempo Ramatiz, houve o tempo Pietro Baldi, houve o tempo Legião da Boa Vontade, tudo que é centro espírita tinha. São movimentos muito bons. Faço questão de dizer que são movimentos extraordinários, muito nobres, que nos merecem o maior carinho, o maior respeito, que são atividades dignas. Já estão ficando à margem, porque muitos centros espíritas agora estão fazendo terapia sem vida passada, que é um atentado grave à ciência psiquiátrica. Porque somente psiquiatras, psicólogos, psicoanalistas, diplomados, especializados na área psíquica e com um curso complementar de terapia regressiva é que podem ou devem fazer isso, que não tem nada a ver com o espiritismo. É uma terapêutica com uma homeopatia que chegou à conclusão da imortalidade da alma, da reencarnação, das causas anteriores das doenças atuais, mas não tem nenhum vínculo com o espiritismo. Nem o espiritismo tem nenhum vínculo com elas. Como não tem com a hipnose, que faz a regressão de memória. Daí nós vamos mudando periodicamente de modais. Houve ocasião que eu cheguei a muitas seitas espíritas. Eu posso dizer aos senhores que eu conheço mais de 3.000 no Brasil e em 52 países. Portanto, eu falo com absoluta tranquilidade, sem emoção particularista, a favor disso, a favor daquilo, dentro das linhas do espiritismo. Em que estava na moda as cirurgias psíquicas, agora são as cirurgias físicas, agressivas. Os espíritos não necessitam de cortar a ninguém. As cirurgias são no perispírito. E se alguns médiuns o fazem, são médiuns descomprometidos com o espiritismo. Podem observar. São apenas médiuns, mas não são espíritos. Alguns cobram, outros enganam cobrando diretamente. Não cobra não, mas esta garrafa com água custa R$10. Não está cobrando, está vendendo a garrafada. Não são espíritas. E houve um período em que se colocavam camas nos centros espíritas para cirurgias psíquicas. E os pacientes vinham, deitavam-se, dormiam e os guias trabalhavam. É muito belo, é uma grande caridade, mas não é uma atitude espírita. A pessoa tem que ficar bem acordada para pensar, porque em casa tem 8 ou 10 horas para dormir. E para concluir, porque é um tema muito delicado e desejamos que fique muito bem claro, fui convidado a pregar também numa outra instituição, numa outra cidade. Quem me convidou N vezes, convidou-me tanto que eu fiquei constrangido, aceitei por constrangimento. Porque, como é natural, não podemos falar num país que tem 6.800 centros espíritas, que tem mais de 6.000 municípios. É impossível. Você ficar falando 4 ou 5 vezes ao dia não dá vencimento em uma encarnação. Mas então a assistência foi tal, e a pessoa me dizia: você não vem no nosso centro porque nós somos pobres. Como se eu pedisse o CPF do inimigo para ele. Ele dizia: porque nossa casa é humilde. Mas eu nem conheço a casa. Ah, mas o irmão vai em tantos lugares. Mas é por causa das circunstâncias. Até que por cansaço eu vou. E uma vez que eu passei pela cidade, coloquei uma conferência no salão maior, porque essa cidade tem muita afluência, para as 18 horas. E às 10 da manhã, eu fui ao núcleo espírita, onde certamente o número seria menor. Na hora que eu cheguei, o presidente recebeu minha porta e me disse: irmão Divaldo, o salão já está completo, não pode entrar mais. Eu perguntei por quê? Para não quebrar a vibração. Eu perguntei: qual vibração? A vibração da casa. Eu disse: mas meu filho, eu já falei em bordel para meretrizes, já falei em cassinos, falei na África do Sul, no cassino, enquanto eu estava falando, mulheres de topless estavam tomando banho na piscina, busto nu.
E o ambiente é extraordinário, não me perturbou em nada. Porque o ambiente não é da casa não, é o que eu levo. Porque o ambiente pode ser muito bom e eu estar muito ruim. E o ambiente não entra nisso, eu que entro no ambiente. Então eu creio que se existem pessoas que querem vir, devem dar acesso. Porque se elas não estão aqui aborrecidas, vibrando contra. Ah, mas é ordem dos guias. Eu disse, olha, os guias estão precisando de orientação. Estão guiando muito mal. Mas como o problema não era meu, eu disse, muito bem, que Deus abençoe. Agora o irmão Divaldo não vai entrar aqui pela porta principal, não. A porta principal é só para a saída. Eu disse, muito bem. E entra por onde? Pela porta lateral para passar na Câmara de Passes. Muito bem. Aí me levou pela porta lateral. E eu passei na Câmara de Passes. Então tinha um grupo de médiuns. E o amigo disse assim, agora o irmão sente para tomar o passe. Eu perguntei, para quê? Para limpar o psiquismo. Eu disse, meu filho, eu já venho super limpo. Diariamente eu tenho palestra. Eu medito 2 horas antes, eu me deito. Eu repouso física e emocionalmente, eu me concentro, eu leio o Evangelho. Eu não preciso do passe. Mas todos para entrarem no salão têm que tomar passe. Para não quebrar a vibração. Mas essa vibração não vale nada. Porque uma vibração que uma pessoa sofredora, doente, quebra, o que seria de Jesus? Que esteve abraço com os infelizes, os obsidiados, os loucos, os hereges, os perversos, a sós. E Deus, porque até os seus amigos trabalhavam contra, vibravam contra, ficavam dizendo, ele não vai conseguir nada. E ele conseguia. Isso é uma superstição, eu não vou tomar a paz. Mas como é que o irmão vai pregar sem fazer a limpeza? Eu digo, é absoluto, você já me ouviu pregar e me convidou até o cansaço. E nunca tomei passe em lugar nenhum. Eu vou pregar no AMB, no Gigantinho, em qualquer estádio, todos os estádios praticamente do país eu já preguei. E não tem ninguém na porta para me dar passe. Eu entro, enfrento a situação, às vezes com policiais, com guardas são colocados à porta, com viaturas da polícia para evitar quaisquer incidentes. E nunca houve absolutamente nada. Meu irmão, mas é condição sine qua non, então não tem palestra. Diz, mas o irmão então é muito intolerante. Eu digo, não, intolerância é sua. Você me convidou, eu vim, você que não está deixando por um capricho, porque queria que você me mostrasse em que livro da codificação espírita Allan Kardec fala sobre isso. Aliás, vamos mais longe. Em toda a codificação não existe a palavra passe. E essa é a criação nossa. É um adendo que nós colocamos, porque Kardec nunca usou essa expressão, nem os espíritos. Então eu deixo o problema nas suas mãos, eu sou convidado. E venho de uma cidade muito atrasada, que é a cidade do Salvador. Na minha terra, que é uma terra atrasada, quando se convida alguém, se trata com muita civilidade. Eu sou o seu convidado. Faça o que quiser. Eu fiquei tranquilo. Os amigos me acompanharam, mas a gente pode tomar parte. Não, vocês podem, que precisam, não precisam. Não é orgulho, não é presunção, não é vaidade. A energia boa não me faria mal nenhum, mas era um ritual. E não nos podemos submeter a rituais e exigências. E ademais, eu não sei quem ia me dar o passe, estava na minha condição ou pior. E sobretudo, entramos e proferimos a palestra. Quando terminou, ele disse assim, olha, irmão Divaldo, para o senhor ver como nós respeitamos o passe, até o cobrador da luz, quando vem cobrar a luz e vai olhar o medidor, ele passa na sala de passe e toma. Eu disse, olha, meu filho, eu acho isso um abuso e um desrespeito à cidadania. Que o cobrador de luz não tem a obrigação de acreditar nas nossas propostas. O senhor tira o aparelho da sala interna e coloca do lado de fora. Como hoje, aliás, é exigível. Para que o contador passe e olhe de fora. Porque se vai dentro, ele não entra, que tem medo de cães e de pessoas. Aí está o absurdo. Quer dizer, uma casa espírita, anti-espírita. Porque tudo isso são práticas anti-espíritas, manias. Depois ele mudou, é claro.
Porque ele quis insistir, eu digo, olha, comigo, com toda a ternura, é na doutrina espírita, eu sou espírita. Já entreguei os melhores anos da minha vida. Prefiro, às vezes, perder um bom amigo a perder o meu compromisso com a causa que eu abraço. Porque o amigo mais tarde eu reencontro, mas se eu perder a causa, eu perdi o monte. E me perdi a mim mesmo. Se você não concorda, paciência. Porque os irmãos protestantes não concordam comigo, os católicos, os budistas, os teosofistas, os ateus, somos bons amigos. Poderemos continuar bons amigos sem que nós negligenciemos os nossos deveres espirituais. Eu sou convidado para expor a doutrina espírita e tenho o dever de conhecê-la, porque se eu não soubesse, não exponho. E só me convidam porque acham que eu a conheço. Então é uma questão não de vaidade, de consciência de si. Saber que há uma responsabilidade. Tornou-se muito célebre na antiguidade uma frase que eu vou repetir. Havia um grande pintor na Grécia chamado Apeles. E Apeles pintou uma batalha entre os persas e os gregos. Era um mural enorme. E quando o mural foi desvelado, o pintor Apeles foi consagrado como o melhor do século que ele viveu. Mas ele notou que o homem ficou olhando a batalha, a pintura. Olhava e balançava a cabeça. Olhava, ficou o dia todo. Apeles era um homem nobre e justo. Aproximou-se do homem e perguntou: por que você passou o dia inteiro olhando o meu mural e balançando a cabeça? O homem disse: sabe por quê? Porque eu sou sapateiro. E nós, os gregos, usamos sandálias com listas de couro que são amarradas em nossa perna. Mas os persas não. Eles usam sandálias presas pelos dois dedos. E o Senhor colocou em todos os soldados o mesmo tipo de cordas e de tiras. E não está certo. Apeles disse: mas o senhor tem razão. Eu não sabia disso. Quando o povo saiu, ele desmanchou as tiras de couro nas pernas dos soldados persas e recompôs a pintura. No dia seguinte, quando a exposição se abriu, todos foram ver e não notaram, porque era um detalhe, mas um detalhe importante. E foi também o sapateiro. E ficou olhando e disse: não. E Apeles chegou e disse: pois não. O senhor falou das sandálias, eu atendi. O que agora está errado? E disse: o elmo, esse capacete. Esse capacete, aí Apeles disse: não vá o sapateiro além das sandálias. Ele de sandália você entende, de elmo não vá além. Isso é muito importante. Não irmos além dos nossos limites. Eu conheço os meus limites. Não vou além da proposta espírita, mas tenho por dever preservá-la. Então, é perfeitamente factível que nós qualifiquemos os que trabalham conosco, espiritizemos as casas espíritas. Porque assim, nós vamos ouvir uma bela palestra em que se fala de tudo menos espiritismo. Se faz abordagem de um tema muito lindo, que também podia ser dito no Lions, no Rotary, na maçonaria, no clube de serviço. Porque é um tema descomprometido. Na casa espírita, os temas devem ter conclusões espíritas. Se nós vamos a um templo protestante, lá está a Bíblia. E o pastor refere-se ao seu livro básico. Se nós vamos à igreja católica, lá está o dogma, ao ritual, que faz parte da teologia. E o sacerdote refere-se à proposta da sua igreja. Mas às vezes nós vamos a uma casa espírita há anos e ficamos sem saber quem era Allan Kardec. Ficamos sem saber como é que o espiritismo começou. E ficamos sem saber, afinal, o que é mesmo o espiritismo? Tem pergunta: e o que é mesmo esse negócio? Você frequenta? Eu frequento um centro aí há muitos anos. Ele não sabe? Não, nunca disseram. E você não leu? Não, nunca li. Daí de parabéns. No clipe, as bibliotecas e as livrarias espíritas
Alivaria para que a pessoa adquira o livro. Mas quem não puder, também o livro gratuito, que vai e não volta nunca mais. Mas que vai, que viaja. Mas a pessoa vai ter a obrigação de informar-se do que é o Espiritismo. Daí Joana de Ângeles propôs-nos espiritizar, qualificar e humanizar.